Agora, estamos de volta, gente. Estamos já acabando, viu? Desculpa aí a demora. Estás a me ver daí? Estás a Agora me estou ver? te vendo. Estou te vendo. Perfeitamente. Olha, eita, alguém tá me vendo aí? Estão a ver? Estão. Voltou, os dois Voltou estão. os dois. Coisa boa. Obrigado, Isabel. Olha aí, ó. Vamos embora. Estamos aqui. Vamos lá. Vê, Estamos acabando já. então, bora lá. Enquanto o ser humano, a gente, qualquer pessoa, ela não aceita a realidade, ela vai ficar vivendo no estado como se fosse esquizofrênico, ou seja, em um mundo alternativo, tá entendendo? Ela só vai dar de cara com a rocha, tá entendendo? E o máximo que a gente consegue batendo na rocha é marcar ela com o sangue das nossas mãos. Aí vai se quebrar todinho. Então, pela misericórdia, né, a vida arruma um jeito de colocar muitas vezes obstáculos no nosso caminho para nos fazer mais fortes e para que a gente muitas vezes corrija o curso, entendeu? Então, quando eu decidi, né, o que realmente aceitar a vocação do que eu quero para minha vida, tudo mudou. Tá entendendo? Agora, é aquela coisa, é fazer o básico. Quando não souber o que fazer, faça o que é do seu dever. Simples. Exatamente. Porque hoje, como Exatamente. você falou, tem pessoas que estudam para ser médicos, advogados, designers, psicólogos, mas não estudam para ser gente. E você vê hoje pessoas sem virtude. O que adianta? Veja, a virtude ela possibilita a relação em sociedade. A virtude da justiça, por exemplo, dá ao outro que lhe é devido. Porque eu e você, nós somos amigos, mas a nossa relação começou com uma relação comercial. Por que a gente está aqui até hoje? Por quê? Eu fui justo com você, você foi justo comigo. Eu lhe dei o dinheiro, porque todo trabalhador é digno do seu salário, e você me deu o produto. Não é isso? Então, como é que a gente vai ver uma sociedade onde você vai para o médico, ele tem um diploma, mas ele não é honesto, não é sincero, ele dá um diagnóstico à torta e à direita, tá entendendo? Ou seja, sem virtude, sem ser humano, não adianta diploma, tá entendendo? É exatamente isso, cara. Exatamente isso. É por isso que é da importância do saber, né? Da gente Exato. buscar sempre o conhecimento e melhorar como ser humano. Um tópico que daria outra live foi esse que tu falou aí, cara. Então, veja, eu estou inserido no mesmo lugar que você. Eu vou compartilhar, né, das mesmas coisas que você, a mesma sociedade que você, o mesmo tempo que você. Então, ora, se só um busca ser melhor, vai ter choque, vai ter choque, né? Então, aquela coisa, quando a pessoa que não busca uma preparação, que não busca as virtudes, que não busca ter um conhecimento mais apurado, o que é que ela faz diante dos confrontos? Ela berra, ela grita, ela é histérica, não é? Ela não sabe lidar com parcimônia, com razão, com diálogo, com conversa. Então ela histeriza, então ela é violenta, então ela fala mal, né? Então ela fofoca, então ela é desonesta. Então essas são as possibilidades que tem dentro dela. Por quê? Ora, a princípio ela não conheceu outras, Exato. não é? Então, isso é muito comum. Existe uma pressão na nossa da decadência da sociedade que empurra para baixo mesmo. Porque quando, Exatamente. por exemplo, possivelmente alguém vai assistir essa live da gente e vai começar a olhar assim, tá É, entendendo? Porque na cabeça dela ou dele não é possível, tá entendendo? é Porque isso. as figurinhas que ela viu sempre foram a desonestidade, o homem medíocre. Quando eu falo medíocre, não é questão financeira ou de status econômico. É questão de caráter, de personalidade. Então, existe uma estranheza quando você age virtuosamente, fazendo o que realmente é certo. A tendência, infelizmente, normal hoje é as pessoas estranharem, como você falou. Isso. Principalmente, infelizmente, as pessoas que mais convivem contigo, né? Que sempre fizeram parte
do teu eixo, né, de amizade ou familiar. E aí quando você decide romper, ou seja, não ser mais aquele ser que você era, que eles conheciam, a primeira coisa que vão dizer, ó, gente, mas tu... Eu escuto muito isso, ainda hoje, né? Depois de muito tempo que eu saí da bagaceira, saí das drogas, saí das doideiras da vida, eu escuto isso. Quando alguém que passou muito tempo sem me ver, não conhece essa versão nova, e diz assim, oxe, mas tu falando isso, ou seja, ficou na mente o cara de 20 anos atrás, ou de 2 anos atrás, ou do ano passado, né? Então, ou seja, quando a gente está na busca da melhoria, a merda que eu fiz no ano passado, esse ano eu não vou fazer mais não, pô. Porque eu estou em busca da melhoria, né? Então você não deve me olhar através de ser humano que você me conhecia na época. Veja, existe outro ser humano agora, né? Que está buscando a perfeição do que você falou. Não o perfeccionismo, né? É a perfeição, é a continuidade do ser. Ou seja, beleza, a merda que eu fiz antes, ela precisa entrar em mim, incorporar e eu usá-la como modelo de coisa ruim e não mais fazê-la. É assim que deve funcionar, né? Por exemplo, como é que é o processo? Eu gosto de trabalhar muito com Santo Agostinho, né? Santo Agostinho veio trazer à tona aquela ideia das confissões, né? De você dizer o seu passado, que é um dos processos analíticos da psicanálise, digamos assim. É a conversa, é a confissão, né? É você Exato. falar. Não entendi? Exato. Exato. Né? Então, quando você descobre aquilo do seu passado, os entulhos do seu passado, você tem isso como um modelo de interpretação para que amanhã você não cometa mais essa coisa que lhe feriu ou feriu outras pessoas, né, digamos assim. Exato. Então, a busca da perfeição é uma coisa contínua, velho. Isso vai ser até o fim da vida. Aí Exato. quando a gente coloca os pontos apenas a ser buscado, aí quando a gente entra no perfeccionismo, não é? E é uma coisa que Viktor Frankl, né, o fundador da logoterapia, ele fala: você tem que viver, veja, isso é um exercício mental, né? É um como se, né, imaginativo, metafórico. Você tem que viver hoje como se você estivesse vivendo pela segunda vez. E como se você tivesse prestes a agir tão errado, ou seja, fazer a mesma merda que você fez na vida anterior. Sim, sim. Exatamente. Ou seja, esse é outro problema. Se você vem para o perfeccionismo, quando você erra, ou o mundo acaba para você, É, ou você começa a... O inferno são os outros. Eu errei, não é porque eu sou ruim ou mal, foi fulano, foi ciclano, tá entendendo? Isso aí só afasta a pessoa dela mesma, né? Entendeu? Então, é, e as pessoas, por exemplo, isso é falta de modelo das pessoas que olham para você e não acreditam, ficam meio desconfiados. Será que esse cara mudou mesmo? Não é possível. Na cabeça deles, eles vão qualquer outra explicação menos uma mudança. Mas veja, se você lê a história, inclusive a literatura bíblica, você vai ver mudanças da água para o vinho, como São Paulo, que a gente já citou aqui, sim. perseguidor da igreja, entendeu? Veja, tá entendendo? Então, se a pessoa, e muitas vezes reflete a prisão que essa pessoa está vivendo, porque se ela não conseguiu mudar de um ano para o outro, se ela não conseguiu adquirir nenhuma virtude, nenhum passo numa virtude, ela tá tão fechada nela mesma, né, o que o Olavo fala de quarta camada, que ela vai olhar para você e vai dizer, esse é um quarta camada também, tá entendendo? Ele tá fingindo, tá entendendo? No máximo ele botou uma máscara melhor. Exatamente, pô, é isso. Aí, quem acompanha, né? Quem acompanha sabe Olha aí, que por mais lives como essa, Daniel Lima. Daniel é o cara que vai ter que participar aí também depois, viu? Daniel é um cara que... Esse cara que tá escrevendo aí, gente, grande psicanalista, grande mano, grande amigo nosso também, é o cara. Mas é isso, velho. Uma coisa que eu tenho cada vez mais percebido é essa busca, né? Pelo conhecimento, para adquirir um arcabouço, adquirir uma bagagem, sabe, Paulo?
Isso. de conhecimento, de virtudes. E, bicho, a cada dia a gente vai melhorando, pô. A cada dia a gente vai um pouquinho por vez, fazendo um pouquinho a cada dia. Uma coisa que ficou na minha mente gravada uma vez, um professor meu de design, veja só, presta atenção. Um professor de design meu falou o seguinte, no mestrado, ele dava uma cadeira chamada complexidade. Olha o nome da Complexidade. cadeira. Complexidade. No processo de design, a gente estuda a complexidade da criação. Então, uma coisa que ele falou, que pode ser clichê, mas que ficou na minha cabeça e não saiu mais. Ele disse assim: o complexo é feito por partes pequenas e fáceis. Sim. Isso não saiu mais na minha cabeça. Então, perceba, algo que você acha hoje que é difícil de ser feito, que é difícil de ser alcançado, você não vai consegui-lo de uma vez. Foi o que o Daniel acabou de dizer aí. Você vai consegui-lo de uma forma pequena, repetida e contínua. É assim que a perfeição vem. É assim que a perfeição chega. Exato. Ora, você vai, por exemplo, tu é psicólogo. Em uma única sessão, tu consegue resolver um problema do analisando? Não, pô. Tu vai ter que colocar o cara numa série de sessões para poder acompanhar o trabalho dele e aos pouquinhos, com uma prática diária, né, com uma prática por dia, o cara vai começar a se aperfeiçoar, a ser colocado no limbo. Então, o que eu tenho percebido é que a galera quer um salto quântico, né? Imediatismo. E é Imediatismo. exatamente um salto quântico. E ninguém vai conseguir, assim, melhorar do dia para a noite, velho. Então, quando a gente incorpora essa questão do melhoramento contínuo, ou seja, nunca vai acabar, só em outra vida, só quando a gente estiver na glória do Pai eterno, é que a gente percebe que o erro vai acontecer, mas eu não vou estar mais correndo atrás do erro, e quando o erro acontecer, eu vou saber lidar com ele, né? E Exato. não entrar nessa loucura do perfeccionismo, como tu Exato. trabalhou aí, endoidar, né? E é aquela coisa, pô, o cara que entra nessa linha de pensamento, que ele não pode errar, que é o do perfeccionista, é um soberbo, entendeu? Porque o único ser inerrante é Deus. Exatamente. Então, se você não aceita o fato de que você vai errar, meu filho, olha, baixa a tua bola, entendeu? É, Trabalha a virtude, né? Da é, humildade, porque isso é impregnado no espírito dessa época, na mente, né? E eu consigo trabalhar isso com a neurociência, né? Por exemplo, você já jogou, tem uns joguinhos que eu uso lá, sim, desenvolvido para o sim. ponto neurocientista, e tem pessoas que quando erram, elas ficam iradas, Externo. falando, filho, o erro faz parte, continua, continua, continua. Enquanto tu tá aí perdendo tempo com a raiva, o tempo tá passando. Então, com o tempo, com o treinamento, tem paciente que tem um paciente que ele falou para mim, eu aprendi que se ficar com raiva é pior. Ou seja, quando ele errava, ele ficava assim, com raiva. Aí eu disse, filha, errar faz parte, entendeu? Se você se enxerga como ser humano, ou seja, como um ser que é capaz de erro e que vai errar muitas vezes, o erro se torna algo didático, entendeu? Sim, sim, exatamente. É aquela coisa, uma coisa é você errar durante o processo de querer acertar. Outra coisa é você errar querendo errar, né? É exato. Então você acertou o que você queria nesse momento, né? Você queria o erro mesmo. Né? Olha, É, vamos caminhar aqui para o final. vamos Eu lá. sei que obrigado aí, Douglas, está aí de madrugada. Que horas são aí? Aqui já são meia-noite e 30. Olha, meia-noite e 30, né? Na madrugada aí. O pedido aqui, ó, Luciano colocar no YouTube para assistir na TV. A gente está trabalhando nisso. Eu até falei contigo, não foi, Douglas? Eu, inclusive, Sim, abri um sim. canal, viu? Quem puder ir seguindo, tá lá no YouTube, é @APN Psicologia. Pra gente começar, vou ver ainda, ver aqui com a minha equipe, como é que a gente vai jogar isso no Processo, tem uns processos que tem que fazer lá para poder iniciar as lives por lá, né, Paulo? tem uma autenticação. Mas assim, eu já dei início a isso aí. Né? E se Deus quiser, quem sabe, né? Próxima semana a gente tá no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo, né? Deus quiser.
É bom. É bom. Muita gente tem pedido para fazer as lives no YouTube, né? O YouTube dá mais possibilidades, de, inclusive, como o rapaz falou aí, ir assistir na TV, o cara tá na sala de casa e tal. Fica bem melhor, fica bem mais dinâmico. Pois é, meu amigo. Muito obrigado. A gente vai ter mais lives, certo? Eu acredito que o Instagram derrubou a gente, acabou o tempo, a gente pediu uma prorrogação. E, eu, inclusive, essa live da gente aqui é um exemplo, né, de que a ideia tem que morrer para nascer na realidade. Porque isso aqui a gente já planejava fazer há muito tempo, né? Lembra? Isso. Foi quando que eu te É. conheci, que a gente começou a conversar e falar de live, falar de aula? Eu acho que 2000 é e desde 2020? antes da pandemia. É, desde o iníciozinho da pandemia ali, né? 2020, acredito. É, isso aí é dois ensinamentos. Primeiro, que tudo dá trabalho e leva tempo, né, de dia para noite. E que a Exatamente. ideia tem que sair do papel. A ideia tem que sair daqui. O destino da ideia é morrer para que nasça o ato. Entendeu? Exa- Exatamente. Mas Como não tem. diria um grande amigo, como diria um grande amigo, pastor, Ah, a ideia entra na nossa cabeça, desce pro coração e tem que sair das mãos, né? Como forma de ação, né? exatamente. É o que diz também Santo Tomás, né? É, verdade conhecida é verdade obedecida, né? Ou seja, incorporada, né? Ou seja, o conhecimento que não modifica não é conhecimento, não é isso? Exatamente. Então, o conhecimento, a verdade nos é revelada para que a gente pratique elas, né? Ou seja, o ato, a gente consiga converter o que está na cabeça, né? Como falou o pastor, traz para o coração, não é isso? E vem para as mãos. Eu gostei disso aí, né? Então, meu amigo, muito obrigado. Eu Obrigado que a todos que agradeço. estão aqui com a gente. Eita, Daniel participando aqui, o massa demais do YouTube. Daniel, Adriano, diretamente de Venturosa, Elias, meu Luciano. mano. Luciano está presente aqui em quase todas as lives. E, aí, Adriana, grande amiga nossa. Beijo, Adriana, pra você. e quem sabe, bora trabalhar para colocar esse negócio no YouTube. Não é isso? Vamos lá. Então, Gente, muito obrigado. obrigado pela paciência, muito obrigado pela disposição de tempo, de estar aqui nos ouvindo, né? Essa live Mesmo. vai ficar salva aqui no APM perfil da APN Psicologia. Vamos fazer uma capinha bonitinha lá. E quando você tiver um tempinho, vai lá escutar esses dois cabeções aqui falando. Tem coisa que a gente falou aqui, coisa, absorvam o que foi bom, que a gente falou aqui. é, As coisas ruins joguem fora. é, Absorvam o que foi bom e tentem colocar em prática, porque é uma luta diária. A gente está aqui fazendo isso, vai fazer até o resto da vida mesmo, se Deus quiser. então, fiquem na paz, fiquem com Deus. Obrigado e até mais. Tamo junto. Valeu.